amados em Cristo, queremos saudar a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Salmo de número 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como bezerro, o livro do Sirion como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, e o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que a paz de Deus possa invadir a sua casa, invadir o seu coração. E que você seja ricamente abençoado pelo nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concede e nos dá condições para tributar ao Senhor glória e força, tributar ao Senhor a glória devida ao teu nome. Teu nome é santo, tu és excelso, soberano, tu és grande, Deus. Tu és benigno, bondoso, misericordioso, compassivo. Ó Senhor, seja adorado por todas as terras, todas as nações, todos os povos, línguas, tribos. Sim, ó Deus, que possam reconhecer essa grandeza do Senhor, entender a voz do Senhor. E nesta noite, ó Pai, nos humilhamos diante do Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e pedimos ao Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus. Trata conosco, ó Deus. Venha, Deus, nos abençoar, nos dar a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos eis prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Uma boa noite para todos. Neste momento estarei lendo Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6 ao versículo 8. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, porque eu e o Senhor não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais. Vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros.
Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Neste momento nós devemos tirar como meditação para nós esse texto lido. A palavra do Senhor diz que ele não muda. Então nós que somos cristãos, nós que somos servos do Senhor, devemos atentar para esse texto lido, que é uma ordem do nosso Deus. Por isso que nós devemos estar contribuindo com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, que os irmãos que têm essa dúvida sobre como, se tem dúvida em ofertar ou dizimar, procura ler mais a palavra de Deus. Ela vos conduzirá em um bom termo, e você, meu irmão, você, minha irmã, preste bem atenção no texto e que não vai ter dificuldade em poder fazer essas ofertas, que a oferta era para o andamento, o crescimento do teu evangelho sobre a face da terra. Neste momento estaremos orando. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite aqui na casa do Senhor, por mais uma noite aqui para ouvir a tua palavra, e que nesta noite, Senhor, os irmãos que estão nos ouvindo, os irmãos que estão meditando na tua palavra, que eles possam cada dia crescer para a honra e para a glória do teu santo nome. Neste momento, Senhor, eu te agradeço pelos dízimos e as ofertas. Esse dízimo e oferta, as mãos que foram trabalhar com esse dízimos e oferta, Senhor, possa fazer com toda a dedicação para a tua honra e para a tua glória. Essa é a oração que faço, com perdão para o meu pecado, para o nosso pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém. A proclamar teu nome não
Irmãos, para a nossa meditação nessa noite, quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 24. É um texto conhecido, é uma parábola que traz grandes ensinamentos aos nossos corações. E eu quero convidar você que nos assiste nessa noite abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura do texto bíblico, e peço a gentileza que deixe a sua Bíblia aberta após a leitura do texto. Assim registra o texto sagrado. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Meu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Que o nosso Deus, Deus de amor, possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Pai, queremos declarar a nossa dependência do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, para entender melhor a tua palavra, que ela venha ao encontro dos nossos corações nessa noite, e que o Senhor nos edifique, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, você que tem assistido constantemente telejornais, TV, você observa que as notícias são todas ruins, todas de uma forma negativa, que acontece em volta no nosso lar, aonde quer que estejamos, nós vamos ver. Mas se você deixa a TV, deixa os noticiários visíveis, e você passa para a leitura de alguns jornais, ou por que não dos jornais, você também vai encontrar coisas semelhantes a esta. Parece que se você torcer os jornais, eles estão sangrando. Nós encontramos toda sorte de delitos, nós encontramos arrombamentos, nós encontramos assaltos, nós encontramos sequestros, homicídios, acidentes, tráfico de drogas, estupros, como nesses últimos dias na nossa cidade vizinha, Linhares. O que está errado com este mundo? Por acaso foi Deus
que fez todas as coisas erradas, não. Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo harmonioso. Mas quando as pessoas querem viver sem Deus, elas tornam-se piores que os animais, que os irracionais. É isso que está acontecendo. As pessoas estão vivendo sem Deus. Satanás é o orientador dessa gente. E isso é desde o princípio. Ainda no Éden, quando Deus havia prometido abençoar o primeiro casal, proibindo de comer da árvore da ciência do bem e do mal, Satanás sugeriu que Deus estivesse escondendo alguma coisa àquele homem, ao homem, ou até mesmo mentindo, porque ele faz uma pergunta ao casal ou a Adão: foi assim que Deus disse? Colocando dúvida: não comereis? Mas eu vos digo, disse Satanás, mas eu vos digo que podereis comer e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. E desde então, queridos, Satanás tem derramado o ácido da desobediência sobre a face da terra. Tudo se traduz na imoralidade que está aí. A televisão que perverte a mente das nossas crianças, a corrupção desde os mais elevados escalões da sociedade, e o desmoronamento da família, lares que se desfazem, os filhos revoltados por não ter o direito de viver em família. E com o desajuste familiar, veio o crescimento do homossexualismo, veio o crescimento do lesbianismo. Nas ruas encontramos homens travestidos de mulher. E tudo isso que vemos é consequência do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem, separados e estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. O que está errado no mundo é que a humanidade se afastou de Deus e está achando que pode viver sem Deus. Na parábola que lemos do filho pródigo, Jesus conta a história desse filho, ilustrando a história da humanidade, a história de todos nós, e mostra que a solução para o problema maior, coisa dos demais, é o retorno à casa paterna. E eu quero trazer nesta noite algumas verdades que ficam claras deste texto bíblico. E por que não pensar melhor na essência que é o retorno ou reencontro maravilhoso do pai com o filho ou do filho com o pai? Queridos, vamos olhar a figura do filho pródigo. O filho pródigo pecou. Ele disse ao pai, assim registra, versículo 11 ao versículo 3. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nós vamos observar aqui que o filho cansou de viver sob as ordens do pai. O filho queria viver uma vida e gastou o dinheiro da sua herança, segundo o texto, dissolutamente. Mais à frente, o irmão mais velho vai falar que ele gastou com meretrizes.
com prostituição, com bebidas, com tudo aquilo que o mundo oferece, com os amigos, com as bebedeiras. Preferiu a companhia dos homens pecadores e de mulheres levianas à companhia de sua família. Preferiu respirar o ar da impureza à pureza do seu lar, onde havia amor. O filho pródigo pecou, dando as costas para o seu pai. Você que me ouve nesta hora, pode estar dizendo ou pensando: eu nunca faria isto. Eu não faria uma coisa dessa. Sabe o que a Bíblia diz? Que foi exatamente isso que você fez e que todos os homens e mulheres deste mundo fizeram. O pecado consiste em desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos deram as costas a Deus e estão vivendo de acordo com seus desejos pessoais. O apóstolo João descreve isso dizendo que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sim, queridos. O apóstolo João disse ainda que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A Bíblia ensina que todos nós viramos as costas para Deus, nosso Pai Celestial, e Jesus ilustrou essa verdade na parábola do filho pródigo. Queridos irmãos, o que mais aconteceu? Nós vamos observar que o filho pródigo saiu de casa e perdeu tudo que tinha. Versículo 14 ao versículo 16 vai trazer essa verdade. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das arrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele achou que fora do lar podia alegrar-se mais, achou que podia viver melhor a vida, achou que podia ser mais ele mesmo. Sim, queridos, essa é a atitude daquele que quer viver longe de Deus. Ele queria gozar a vida e foi o que fez. Saiu da casa e perdeu tudo que tinha. E o texto diz que, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra fome e começou a passar necessidade. E quando ele sai de casa, que gasta tudo, é assim, e que desejava encher o estômago com as alfarrobas, os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. Sim, queridos, em casa ele tinha tudo, ele tinha família, tinha dinheiro, tinha sandálias, tinha roupas, tinha saúde, em casa ele tinha amizade, ele tinha moral, tinha caráter. E agora ele havia dissipado tudo e ninguém lhe dava nada. Esta é a triste realidade das pessoas que tentam viver sem Deus. Tudo que temos e somos, devemos a Deus. Mas quando nós afastamos da sua presença, começamos a perder tudo e por fim até a própria alma. Jesus diz: porque aproveita o homem
Ou de que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dá o homem a sua própria alma? Queridos, não saia de casa. Não saia da casa paterna. Retorne imediatamente. Eu conheço história de pessoas que resolveram se afastar de Deus e indo para o mundo, porque não quiseram obedecer às regras, não quiseram obedecer às leis de Deus, ou até mesmo pessoas que saíram de suas casas e foram viver a sós, e que ali gastaram tudo, porque pensavam que poderiam cuidar das suas próprias vidas. E muitos foram para as drogas, perderam tudo, perderam a família, perderam a saúde, perderam o emprego, perderam amigos, perderam o dinheiro, a moral, perderam o caráter. Sim, abandonaram as pessoas que os amaram, todos que ajudaram. Muitos ainda permanecem no fundo do poço. Eu conheço um pastor dessa forma, deixou de ser ministro, hoje está longe de Deus, longe de todos, longe de todos. Esqueceram que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando as pessoas decidem sair de casa para viver por si mesmas, quando as pessoas decidem ou querem sair da igreja para viver longe dos ensinamentos de Deus, perdem tudo. A fisionomia muda. Porque o pecado entristece, o pecado muda a fisionomia das pessoas. Mas, queridos, o que há de melhor nessa história, dessas verdades que está sendo declarada? O filho pródigo se arrependeu. Satanás não tem nada para dar, só tira o que Deus nos deu. Por isso a Bíblia diz que e o chama de ladrão, de salteador, mentiroso e pai da mentira. O mundo também não tem nada para nos dar, só tira. O Pai havia lhe dado tudo. O Pai havia dado o alimento, a vida, roupas, amor, carinho e por fim a herança. Mas lá no mundo, fora de casa, ninguém lhe dava nada, como retrata o texto. Final do versículo 16, mas ninguém lhe dava nada. Sim, queridos, Satanás tira a saúde, Satanás tira a felicidade, Satanás tira o dinheiro, tira o companheirismo familiar, o companheirismo dos irmãos, tira os filhos, tira a alegria. Mas nós vemos aqui o encontro, ou chegou o momento, a hora do arrependimento. Diz o texto que ele caindo em si, versículo 17, disse: quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ah, queridos, toda pessoa que vive sem Deus, ela está fora de si. E estar fora de si é o mesmo que estar louco.
Quantas pessoas vivem uma vida de devassidão e são tão loucos que pensam que escaparão impune dos seus atos. É necessário que haja arrependimento, é necessário que haja confissão de pecados. Arrepender é o mesmo que cair em si, voltar ao normal. E a Bíblia ensina a necessidade de arrependimento. A mensagem do profeta sobre a necessidade do arrependimento, João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando arrependimento e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 1 e 2, você vai constatar essa verdade. Da mesma forma foi a pregação de Jesus que veio posteriormente. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4, versículo 17. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. Outra palavra do Senhor Jesus. Muita gente sabe o que é pecador. Muita gente sabe que estar errado. Sabe o que é pecado, mas continua afastado de Deus. Esse moço, o filho pródigo, foi o louco, mas teve uma virtude. Reconheceu seus erros, levantou-se, deu as costas ao mundo e voltou à casa paterna. Alguém pode estar questionando nesta hora: o que é arrependimento? No grego a palavra usada é metanoia, mudar de conceitos, mudar de posição, mudar de direção. E quando o jovem pecou, ele deu as costas ao pai e foi para o mundo. Quando se arrependeu, ele deu as costas para o mundo e voltou para o pai. Arrependimento é dar meia volta, é fazer 180 graus. Se você quer as bênçãos de Deus, precisa reconhecer humildemente de seus pecados. A atitude que esse filho tomou-se está registrada. Diz o texto que o filho levantou e foi para o seu pai. É uma atitude corretíssima. Versículo 20, o versículo 21. E levantando-se foi para o seu pai. Via ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai estava esperando o retorno desse filho rebelde. Imagine, queridos, quanto tempo aquele pai estava na varanda da casa, olhando na direção que o filho havia saído, na esperança de que um dia voltaria. Investigações: aonde está meu filho? O sofrimento daquele pai. E quando viu, saiu correndo para encontrá-lo. E antes que o jovem dizer: pai, estou arrependido, o abraçou e o abaixou e o beijou. O pai poderia ter dito algumas expressões: você está voltando para casa? Eu não quero mais você. Você já gastou a sua parte da herança? Já me deu muito trabalho, aqui não há mais lugar para você. Você me abandonou, gastou meu dinheiro, foi para o pecado, me envergonhou, não quero mais você aqui. Mas não foi assim que aconteceu. O pai correu na direção do filho. E o filho correu na direção do pai. E houve um reencontro maravilhoso. O filho se ajoelha e diz: pequei contra o céu e diante de ti. Mas antes que o completasse, o pai o interrompe e diz aos seus servos: trazei depressa melhor
e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Trazei depressa, vinde, roupas, vestir, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Sim, queridos, porque esse meu filho, que estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. E o texto encerra dizendo que começaram a regozijar-se. Meu querido irmão, você que está afastado, distante de Deus, você nessa noite está sendo desafiado a reconhecer os seus pecados, levantar-se da posição que se encontra e pedir perdão a Deus por todos os seus pecados. Reconheça que você está longe de Deus, que você não pode continuar assim. É necessário voltar à casa paterna, é necessário arrependimento e fé, é necessário tomar uma atitude correta e voltar para Deus. Quero concluir, meus irmãos, meus amigos, que aquele filho pródigo foi ao pecado, é verdade, mas ele se arrependeu e buscou o reencontro com o Pai. O homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus, mas separou-se por causa da desobediência, e é necessário que cada pessoa busque o reencontro com Deus. Vire as costas para o pecado, vire as costas para o mundo, para o diabo, confessando-os a Jesus. Deus está esperando este momento da sua vida, e há muito tempo que ele aguarda. Levante-se, corra para ele, diz as palavras. Se não tem palavras, recorra às palavras do Filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, perdoa-me. E nesse momento eu te convido para o reencontro com o Senhor. Não importa o que você tem sido até aqui, quero dizer que Jesus te ama. Jesus declarou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus. Quero encerrar contando uma história de uma família onde o pai e o filho brigavam muito, e certo dia o pai expulsou aquele filho de casa. A mãe ficou muito triste, chorava todos os dias, preocupada com o filho. A mãe daquele jovem ficou muito doente, estava à morte, e pediu para que alguém chamasse o filho, para que pudesse vê-lo antes da morte. Avisaram o rapaz a primeira vez, mas ele não queria voltar para casa. E depois uma segunda ordem lhe foi dada. E depois que sua mãe estava muito mal, precisava vê-lo antes de morrer. Então aquele jovem resolveu atender o último pedido de sua mãe. E quando chegou, a mãe estava no quarto, deitada em uma cama, o pai ao lado e o filho do outro lado. A história diz que a mãe, com uma de suas mãos, pegou a mão do pai, colocou sobre o peito, pegou a mão do filho, colocou sobre o seu peito, e suspirou e morreu. Os dois olharam, se abraçaram e se reconciliaram. E alguém vendo aquela imagem, aquela cena, disse: vejam, morrendo reconciliou os dois. Meu querido irmão, meu querido amigo, foi exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Morrendo, nos reconciliou com Deus. O texto bíblico diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo.
Em Jesus temos nossa reconciliação com Deus. Aceite Jesus em seu coração. E assim estará voltando à comunhão com o Pai. Que Deus possa trabalhar nessa noite em seu coração, ou nesse momento mesmo, que o Espírito Santo, que veio para nos convencer do pecado, do juízo do mundo, possa te convencer de que é necessário voltar à casa paterna. Em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado, porque em Cristo o Senhor estava nos reconciliando consigo mesmo. Obrigado, ó Pai, por essa história maravilhosa, por essa parábola contada pelo Senhor Jesus, registrada, trazida aos nossos ouvidos nessa noite, de um maravilhoso reencontro. Assim, ó Pai, muitos estão afastados da casa do Senhor, muitos estão afastados de suas famílias. Pai, pedimos ao Senhor que em nome do Senhor Jesus, venha agir poderosamente, salvando, ó Deus, reconciliando, trazendo paz, trazendo, ó Deus, a amizade, trazendo, ó Deus, a salvação, a alegria da salvação a esses corações, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado porque em Cristo o Senhor nos reconciliou. E quantos que andam, ó Deus, afastados do rebanho do Senhor, passando fome, ó Deus, espiritual, até mesmo fome carnal, ó Deus, passando, ó Deus, frios, passando, ó Deus, por tristezas neste momento. Ó Senhor, o mundo tem subjugado muitas pessoas. A nossa oração, ó Pai, é que o Senhor esteja trazendo novamente ao encontro do Senhor. Promova, Senhor, o reencontro maravilhoso dos teus filhos em nome do Senhor Jesus. Dá, Senhor, que tão breve tempo nós possamos ter informações, notícias de pessoas que ouviram a tua voz, a voz do amor eterno, da tua palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, e muitos possam ter sido reconciliados com o Senhor. O desejo de voltar à casa paterna. Ajuda-nos, ó Deus. Pai, dá-nos uma semana de bênçãos, uma semana de grandes conquistas, uma semana de grandes vitórias, de livramentos. Ó Senhor, mais uma vez pedimos em nome do Senhor Jesus, visite aqueles que estão enfermos, restaurando sua saúde, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos, ó Deus, a confiança e a certeza de que o Senhor é soberano e que o Senhor está no controle de tudo e de todos. Fique com a igreja nesta noite, com os teus filhos, em nome de Jesus. Irmãos em Cristo e amados amigos, e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso eterno e bondoso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto. Para sempre e te guarde, que